A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor apenas no versículo de número 11. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Amém? Vou ler pela segunda vez. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quantos creem que esta palavra é verdadeira? Diga glória a Deus. Deus usou muito a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sem dúvidas, é um dos grandes personagens bíblicos e um dos maiores homens no meio cristão, no cristianismo de toda a história. As cartas de Paulo são usadas durante séculos e séculos até hoje para falar a respeito da vontade de Deus. Paulo falou sobre todos os assuntos que você possa imaginar. Então Deus usou muito a vida de Paulo para anunciar o evangelho, para pregar a palavra. Eu vejo Paulo como o maior evangelista da história, abaixo apenas do Senhor Jesus. Mas Deus usou Paulo também para fazer milagres. Deus usou Paulo também para fazer sinais. E nós acabamos de ler que Deus, pelas mãos de Paulo, fez maravilhas extraordinárias. Amém? Diga comigo, Deus, pelas mãos de Paulo, fez maravilhas extraordinárias. E Deus também vai usar você, a sua mão, as suas mãos, para fazer o impossível na sua vida. Você consegue olhar para as suas mãos aí? Olha para as suas mãos. Comum, normal, natural. Umas mais delicadas do que as outras. Umas mais grossas, mais sofridas do que as outras, mas a mão normal. Pois bem, mas eu creio que se você crê que há poder de Deus nas suas mãos, e se não havia, vai haver a partir de hoje, o seu impossível estará aí, ó. Olha para a mão, nas palmas das suas mãos. Se Deus fez maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo, Deus fará maravilhas extraordinárias, o impossível, através dessas mãos aí que você está olhando. Você crê nessa palavra? Você acredita que isso realmente vai acontecer? Então eu leio e você repete. Diga, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Diga, e Deus, pelas minhas mãos, fará maravilhas extraordinárias. Fará o impossível acontecer na minha vida. Você disse tudo isso porque eu mandei você dizer ou porque você tem fé para falar? Quem tem fé, diga glória a Deus. Então aplauda, confere a alegria o Senhor e a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, essas mesmas mãos que te aplaudem, eu quero, meu Pai, que nessa noite
todos que aqui estão saiam com poder, virtude e autoridade, para que através dessas mãos, Senhor, que estão te aplaudindo nessa hora, o Senhor venha fazer maravilhas extraordinárias, milagres, prodígios, sinais, o impossível sobre a vida daquele que crer. Mas antes, meu Deus, venha falar conosco, usa a minha vida, fala através de mim, que eu seja o canal, o instrumento usado nas tuas mãos, para falar com cada pessoa que aqui está, e sobre cada um que te aplaude, que te glorifica, derrama desse poder, dessa unção, para que essa pessoa viva maravilhas na sua vida. Remove os bloqueios, não deixa nada atrapalhar, envia a tua palavra com unção, poder e principalmente a verdadeira fé, e que assim produza resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Podeis tomar o vosso assento, podeis se assentar. O apóstolo Paulo, minha gente, o apóstolo Paulo, ele foi muito usado por Deus na palavra. Dificilmente, depois de Paulo, tenha se levantado um pregador como o próprio Paulo. Paulo, sem dúvida nenhuma, é um dos homens mais importantes de toda a história do cristianismo. As cartas de Paulo, elas ditam dogmas na igreja, elas ditam regras na igreja, elas ditam liturgias na igreja. Mas não foi somente a pregação, não foi somente o anúncio da palavra. Paulo também era usado pelo Senhor para fazer milagres, sinais, prodígios, e como nós acabamos de ler nesse texto, maravilhas extraordinárias. A unção de Deus na vida de Paulo era tão grande, que olha o que diz o versículo de número 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Que poder, hein, minha gente? Que poder Paulo tinha na vida dele. Mas nada era de Paulo, tudo havia sido dado, havia sido entregue por Deus. E quer saber de uma coisa? Nós também podemos fazer a mesma coisa. Nós também podemos ser usados pelo Senhor para fazer sinais, prodígios, maravilhas, milagres, tão conforme Paulo fez. O que não faltava em Paulo era fé. E se essa mesma fé que ardia acesa diariamente, continuamente no coração de Paulo, também arder no teu coração e não faltar em ti, Deus também vai te usar abundantemente para fazer sinais igualmente Paulo fez. E sabe por que eu creio nisso? Porque Jesus disse assim, ó: eis que vos dou o poder, e em meu nome vocês farão obras maiores do que as minhas. Se Jesus está garantindo que nós temos a capacidade de fazermos obras maiores do que as que o próprio Jesus fez, então já toma posse que também podemos fazer obras muito maiores do que as obras que Paulo fez durante o período que vivo esteve nessa terra. Oh glórias! Olhe para as suas mãos mais uma vez. E olhe para elas dizendo assim:
através dessas mãos, Deus fará maravilhas extraordinárias. Você crê nisso? É pela fé? É de fé em fé? Então vamos entender como. Marcos capítulo de número 16. Marcos capítulo 16. Versículo de número 17. Quantos encontraram, digam amém. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 16, versículo 17. Todos acharam? Está escrito assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Diga comigo, eu tenho que acreditar. Amém, minha gente? Sabe por que você não precisa se preocupar com o extraordinário ou com o impossível? Porque o impossível não seremos nós que faremos. É Deus que vai fazer. Se é Deus que vai fazer, você não precisa ter preocupação. A única preocupação que você tem que ter é acreditar, porque aquele que acredita, o sinal vai ao seu encontro. E Jesus acrescenta dizendo, em meu nome, diga, é Deus quem faz, em nome de Jesus. O que você vai fazer? Você apenas vai ser aquele que Deus vai usar aqui nessa terra para fazer o milagre na sua própria vida. E não só na sua vida, mas das pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. Deus ainda vai te usar muito nessa terra, para abençoar muitas pessoas que estão à sua volta. Você crê nisso? Diga para alguém que está ao seu lado, Deus vai te usar para fazer maravilhas extraordinárias. Aqui ele diz algumas, ele diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E olha que coisa linda, e imporão as mãos. Passe a caneta aí. Você vai fazer o quê? Você vai impor as mãos. Aqui ele fala de um dos milagres que você poderá realizar, Deus te usando, é fato, quando você impor as mãos, que é curar os enfermos. Mas como eu sei que o poder de Deus não se limita a curar o enfermo, quando você ou impor a tua mão, ou apenas estender a tua mão, poder de Deus sairá, e eu creio que grandes coisas acontecerão. Talvez você veio hoje aqui, e você tem um grande problema em casa. Um grande problema em casa. Só você e Deus sabe o tamanho, a dimensão, e o quanto esse problema te causa dor, sofrimento, angústia e às vezes até desespero. Talvez é alguém que está criando todo esse problema para você. Talvez foi uma situação que surgiu, que há muito tempo vem tirando a tua paz. Nem sempre dá para você chegar na pessoa e dizer assim, vem cá, deixa eu colocar aqui a mão na tua cabeça que eu vou orar por ti. Vou mandar esse capeta que está te usando embora para o inferno. Dá para fazer isso? Não. Porque as pessoas que não são de Deus, que são naturais, que são carnais, elas nunca entenderão as coisas do Espírito. Às vezes a pessoa vem na igreja pela primeira vez, às vezes ela fica tão perdida, ela não entende nada do que está acontecendo, de nada daquilo que a gente está fazendo. Quando a pessoa vai receber uma oração que o pastor coloca a mão na cabeça dela, tem gente que nem deixa. Já aconteceu isso comigo, eu fui orar, colocar a mão na cabeça da mulher,
Ela não deixou. E por que ela não deixou? Ela não estava acostumada com aquela situação. Então nem sempre vai dar para colocar a mão, amém? Mas uma coisa você pode fazer: estender a sua mão. No domingo, quando eu entro, subo ao altar, o que é que eu digo geralmente? Estenda as mãos em direção à sua casa, não é isso? E por que você faz isso? Porque você crê junto comigo que nós, estando aqui na igreja, ao estender as mãos em direção à nossa casa, o poder de Deus se manifestará lá. Se você já está em casa, e se essa pessoa não vai receber a oração de imposição de mãos, então dentro de casa, mesmo que ela não esteja vendo, mesmo que ela não saiba, você vai estender as mãos em direção ao quarto dela, em direção ao lugar que ela dorme. Você vai estender as mãos de qualquer lugar da casa que você esteja, e mesmo que a pessoa não esteja em casa, e o poder de Deus vai se manifestar. Amém? Nas suas mãos tem poder, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Da sua mão tem poder. Você vai orar pelo seu filho, pela sua filha. Você vai orar pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe. Você vai fazer a oração, você vai estender as suas mãos. E com as mãos estendidas você vai liberar a palavra de poder. Lembra da última sexta-feira? Se com o coração creres, se não duvidar de coração, e se você liberar a palavra, tudo que você pediu, Pai, em oração, crendo, você receberá. Quem crê nisso, diga amém. Então se prepara. A partir de hoje você vai sair daqui, estendendo as mãos. As pessoas não vão nem entender porque que você está andando para lá e para cá com as mãos estendidas, e não precisam que entendam. Basta você entender, basta você acreditar, porque através de você Deus fará maravilhas extraordinárias. Amém, minha gente? Para muitos é apenas um ato simbólico. Não, na mão de ninguém sai poder. Para quem é carnal, para quem não está ligado nas coisas do Espírito, pode até ser, mas quem é da fé e acredita verdadeiramente no poder da oração, você já vai chegar em casa hoje, estendendo as mãos em tudo que é gente que está lá dentro. Procura o mais problemático você já começa de hoje. Aquele que dá mais trabalho, aquela que dá mais trabalho, você vai estender as mãos. E se é um mal que está agindo, você vai mandar embora, com autoridade, amém? O que foi que nós acabamos de ler? Em meu nome expulsarão demônios. Então diga, em nome de Jesus, o demônio já saiu. Está doente? Em nome de Jesus, ao impor as mãos, curarão os enfermos. Libera a palavra. Está criando problema? Está desobediente, está rebelde, mudou com você, está gerando todo problema dentro de casa, ainda que esteja no outro quarto, ainda que você esteja na cozinha, a pessoa na sala, ainda que você esteja na sala e a pessoa na cozinha, independente de onde ela esteja, já chegue em casa hoje, na rua mesmo, assim estendendo as mãos. Ouça, Satanás, hoje eu decreto a tua derrota, e a minha casa é uma bênção para a glória de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Vá comigo a Êxodo capítulo 14. Está tudo fechado. Você vai estender sua mão e vai se abrir. Em nome de Jesus. Amém, gente? Êxodo 14, versículo de número 15. Israel estava saindo do Egito. Deus os levou a Pirairote, beco sem saída. Atrás vinha o exército de Faraó. Se ficar, o bicho pega, se correr, isso mesmo. E o que foi que eles começaram a fazer? Chorar, reclamar, murmurar. Aí Moisés foi falar com Deus. Moisés foi dizer: Senhor, o povo está mal. O povo está desacreditando.
O povo desanimou, o povo não acredita que o Senhor vai nos dar livramento, que o Senhor vai fazer alguma coisa em nosso favor. E esse é o problema, gente. Essa pouca fé que as pessoas têm. Eu fico imaginando esse povo vendo Deus realizando tudo que realizou, aquelas pragas. O povo viu, o povo presenciou, eles foram testemunha ocular, ninguém contou para eles, eles viram. Mas quando chegaram em uma situação difícil, nada do que Deus havia feito importava mais, parece que foi apagado da memória dele. E na mente de muita gente é o que acontece. Quando ela está passando por problemas, por dificuldades, tudo que Deus já fez parece que se apaga. Porque ela só foca no problema. Antes de entrar, eu estava vendo uma foto de 2 rapazes. Um com um pedacinho de bolo. Sabe aqueles que desenham cortado em triângulo? Só um pedacinho mesmo. E o outro com todo o bolo inteiro, faltando apenas aquele pedacinho. Enquanto o que estava com um pedacinho estava sorridente, feliz da vida, valorizando o pouco que tinha, o outro estava triste e chorando, pensando no pedaço que estava faltando. Assim as pessoas são. Elas estão com o bolo inteiro, faltando apenas um pedaço. Mas elas estão preocupadas com o pedaço que está faltando. Amém, minha gente? E isso, na maioria das vezes, se reflete em quê? Em esquecer aquilo que Deus fez. Aí sabe o que foi que Deus disse para Moisés? Moisés, diga para esse povo que eu vou lutar por eles. Versículo 14, Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diga comigo, eu tenho que marchar. Sabe o que é marchar aqui? Seguir em frente. Olha para alguém aí, escolhe alguém e aponta assim para essa pessoa com carinho, tá? E diga, você tem que seguir em frente. Mas olha o que Deus diz para Moisés no versículo 16. E tu levanta a tua vara, e o que, minha gente? Estende a tua mão sobre o mar. Amém, igreja? Moisés, levanta a vara, Moisés, e estende a tua mão sobre o mar. O mar aqui nesse texto, escute isso, representa tudo que possa se encontrar fechado, travado, amarrado, preso na sua vida. Tudo, todas as áreas. O que você sentir que está amarrado, que está preso, que está fechado, é justamente essa situação aqui. Por quê? Porque eles estavam no beco sem saída. Não dava para ir para a frente, porque tinha o mar, e do lado eles estavam rodeados de montanhas, e atrás vinha o exército de Faraó. Não dava para ir para lugar nenhum. É como às vezes a gente tem aquela sensação de sufocamento, de não saber o que fazer, está tudo trancado, está tudo fechado. Pois muito bem, você crê em Deus ou não? Você crê em Deus ou não? Você vai estender sua mão e você vai dar a ordem para esse mar se abrir. Amém, minha gente? Diga, eu vou estender as mãos e o mar se abrirá. Olha o que Deus fala para Moisés: fende-o, abre-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés acreditou e fez conforme Deus havia mandado. O segredo é crer, minha gente.
O segredo é acreditar. O segredo é você sair daqui hoje sem nenhuma dúvida dentro de você, crendo que quando você chegar diante da situação, diante do mar que estará à sua frente, você vai estender a sua mão, tomando uma atitude profética, e tudo aquilo que estava fechado na sua vida irá se abrir para a glória de Deus. Amém? É emprego que você está precisando? Já sabe onde e com o que quer trabalhar? Porque tem gente que quer trabalhar, mas não sabe onde nem com o que. Vai trabalhar nunca. Ah, pastor, o que vier é lucro. Eu jamais pensei assim e jamais vou pensar. Nós temos que ter uma mente vencedora. Nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos. E nós não podemos aceitar qualquer coisa. Nós precisamos verdadeiramente liberar a palavra e profetizar aquilo que nós queremos. Quem está compreendendo isso? Pastor, já deixei um currículo em tal lugar. Passa lá em frente e diga assim: mar, tu se abre hoje, em nome de Jesus. Amém, minha gente? Ah, pastor, eu não creio não, mas eu creio. E tem muita gente que crê. Quem não está acreditando está ficando para trás. Quem está crendo está seguindo adiante, Deus está honrando. É pela fé, minha gente. Está escrito: justo viverá pela fé. Se ele recuar, ou seja, se ele seguir em frente, se ele não der para trás, se ele continuar marchando, é isso que nós temos que fazer. Amém, minha gente? Pastor, eu quero começar algo. Já foi ver o ponto? Já foi ver o ponto? É na garagem de casa. O mar se abre hoje aqui agora, em nome de Jesus. Pastor, eu vou alugar um ponto. Já foi ver? Já ligou? Já foi lá fazer uma visita? Já estendeu as mãos e profetizando? Aqui eu vou colocar as vitrines, aqui eu vou estocar, aqui eu vou colocar o balcão, aqui eu vou colocar isso, aqui eu vou colocar aquilo. Está tudo fechado ainda, né? É só estender as mãos e dizer: o mar já está se abrindo aqui nesse lugar. Amém, minha gente? Quem entende isso? Ainda em Êxodo, só que no capítulo 17. Escute isso. As mesmas mãos que há poder para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação, para que haja restauração, provisão, portas abertas. Quando nós liberamos a palavra e estendemos as mãos, essas mesmas mãos, elas precisam estar erguidas aos céus. Levante suas mãos assim, ó. Isso. Amém? Por quê? Porque é de lá que vem o nosso socorro. Escute, baixe por enquanto. Israel estava sendo atacado por uma nação estrangeira, os amalequitas. Moisés chama Josué. Josué já era o capitão do exército, o líder do exército. Moisés manda Josué organizar o exército, escolher os melhores homens para ir para a batalha. E ele diz: Josué, amanhã eu vou estar no cume do outeiro, no lugar mais alto. Enquanto eu estiver lá, você estará embaixo lutando. E a primeira coisa que Moisés faz ao subir é orar a Deus levantando as mãos. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro,
E a vara de Deus estará onde, igreja? Na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Enquanto as suas mãos estiverem levantadas aos céus, Deus será contigo e você vai prevalecer. Só que Moisés já era um senhor de mais de 80 anos. O braço começou a pesar, o braço começou a cansar, e as mãos foram abaixando. Na medida com que as mãos abaixavam, o inimigo prevalecia contra Israel. Mas, quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Agora sim, levante as mãos, vai. Fica aí, eu vou pregar, você vai ficar com as mãos assim. Não encosta não, tá? Não, levanta, se encostar, você fica um dia. Se encostar aqui, você fica um dia. Tem que levantar, tá só aberto aí, assim ó. Enquanto as mãos de Moisés estavam assim, gente, pode ficar, até doer. Josué estava avançando e os inimigos estavam recuando. Olha o que diz o versículo de número 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. E o que significa isso? Às vezes as mãos elas baixam. Por quê? Porque a vida cansa. Ei, vamos lá, seja sincero. Não precisa fazer gesto, não precisa falar alto. Mas quem nunca aqui já pensou até mesmo em desistir? Quem nunca acordou assim pela manhã tão mal que as mãos estavam até levantadas, mas você quer saber de uma coisa? Cansei. Mas sabe qual é o problema? Cansado ou não, se a mão está para cima, você prevalece. Se as mãos baixarem, o inimigo vai prevalecer diante de você. Continua com as mãos erguidas. Levanta de novo aí, vai, até o braço doer. Levanta aí, em nome de Jesus. E pelo menos enquanto eu leio, não baixe, hein? Continuando aqui. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra. Essa pedra é Jesus que está levantando tuas mãos agora, para assentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Arão era sumo sacerdote, representa o pastor que está aqui orando e jejuando para você, levantando um das suas mãos. Hur representa aqueles que Deus levanta para estar ao teu lado, para levantar a tua outra mão. Oh glória, um de cada lado, um do outro, outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o povo ao fio da espada. Oh glória! Levante as suas mãos e diga glória a Deus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.